E aí galera, a DC tem feito um trabalho incrível com os heróis, e não há como negar, muitos nem nasceram na Terra, mas são tão humanos e com problemas reais que as pessoas acabam se identificando. É o caso do Jon, mais conhecido como Caçador de Marte, um dos heróis mais importantes da Liga da Justiça e que marcou a infância de muita gente. É muito interessante ler os quadrinhos e ver como ele tenta se encaixar. Às vezes se sente menos do que é, porque mesmo fazendo bem, sua aparência real em determinados momentos assusta as pessoas. Então é uma trajetória de um homem gentil e poderoso que está tentando mostrar o seu valor. E como vocês me pediram muito para criar conteúdo sobre ele, separei 15 poderes desse personagem incrivelmente poderoso para a gente bater um papo aqui no canal. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Voo. Vamos começar com uma habilidade que é muito comum nos quadrinhos e está longe de ser a mais poderosa do herói, mas ainda assim é bastante notável porque ele tem alcançado velocidades bastante surpreendentes ao longo dos anos, como por exemplo para viajar de um país a outro ou até mesmo para o espaço. Alguns dos momentos que mais chamam a atenção é durante salvamentos, como por exemplo quando alcança um avião em chamas para salvar os passageiros. Com suas habilidades de marciano para alterar sua própria massa, ele é capaz de se mover facilmente sobre o ar, especialmente sob a atmosfera da Terra. Super velocidade. O Caçador de Marte é dono de tantas habilidades mentais que as pessoas geralmente esquecem do quão rápido ele é. Como um dos fatores que pode decidir uma batalha, Jon está entre os heróis mais velozes, tanto que bate de frente com uma galera do nível do Super-Homem, e mesmo não sendo tão veloz quanto Clark, ainda assim faz bonito. Felizmente, possui muitas habilidades para compensar o fato de não ser tão veloz quanto um kryptoniano. Embora não seja o homem mais rápido vivo na Terra, viaja rápido bastante para chegar a quase qualquer lugar, combinando voo e velocidade. Super força. Como grande parte dos heróis da DC, ele possui força e durabilidade. No entanto, embora esses dois fatores ainda sejam impressionantes, não é tão forte e durável como a maioria dos pesos pesados, como Superman e Mulher Maravilha. O que dá vantagem em batalha com certeza é o leque vasto de poderes. Exemplo claro disso foram as lutas da Meggan contra a Kara. Ficava bem visível que a Kara era bem mais forte, mas Meggan conseguia acompanhar usando uma série de habilidades no meio do combate. Como por exemplo, o Clark é visivelmente mais forte que o Jon, mas Jon é diferente porque seu corpo é extremamente maleável. Os golpes podem simplesmente ricochetear. Visão de calor. É sempre útil ter habilidades únicas e criativas para usar nas batalhas, mas o caçador chegou a um ponto que desenvolveu sua própria visão de calor. Tem sido uma das habilidades que ele mais usou ao longo dos anos, e se mostrou muito eficiente. Não sabemos exatamente quais os limites e se é tão poderosa quanto a do Superman, mas até o momento o herói tem usado com muita versatilidade. Invisibilidade é um poder clássico, tanto que alguns personagens com esse poder são vistos como verdadeiras armas vivas. É perfeita para infiltração, apesar do personagem em questão usar mais em situações de furtividade do que em ataque. No caso do caçador, é devido à sua fisiologia incrivelmente avançada. Decorre do controle molecular sobre seu corpo, indo além da transparência, mudando suas células de modo que possa se camuflar com o ambiente ao redor, sendo capaz de usá-la em condições extremas, como por exemplo contra dispositivos de infravermelho. Intangibilidade, uma habilidade muito usada pelos supervelocistas como Flash e Mercúrio, mas graças ao controle avançado sobre a composição molecular do seu corpo, Jon vibra em um nível que torna possível atravessar objetos sólidos. Na maioria das vezes foi usada para evitar ataques mortais, mas ele usa com bastante versatilidade e alcançou áreas restritas, passando pelos mais diversos sistemas de segurança sem deixar nenhum rastro. Lembrando que também pode estender seu poder a outras pessoas através do contato, o que significa que elas também se tornam intangíveis. Duplicação e mudança de forma. Você está vendo nesse vídeo que é com seu controle excepcional sobre o corpo que o herói acaba mostrando diversas habilidades. Ele pode inclusive controlar sua biologia para se tornar mais forte. Além disso, pode criar duplicatas dividindo a matéria do seu corpo. É uma maneira fantástica de dominar o oponente e pode facilmente reabsorver. Até então não vimos limites com relação a isso, mas é bem provável que pode criar um exército de si mesmo.
A capacidade de um marciano de mudar de forma é um dos dons mais valiosos e úteis, não apenas mudando sua aparência para qualquer coisa imaginável, como também sua pele, simulando uma outra raça de forma perfeita. Outro ponto que não podemos deixar de comentar é a capacidade de transformar seus braços em armas, tornando incrivelmente afiadas. Com essas informações, você pode ver que a capacidade de mudar de forma, combinada com todas as outras habilidades, cria um herói incrivelmente poderoso e mortal. Super sentidos. Temos outro poder que o torna semelhante ao Superman. O caçador é dono de sentidos muito apurados, geralmente usando mais a visão do que os restantes, como por exemplo a visão de calor e microscópica, assim como diferentes comprimentos de ondas. Ou seja, ele pode ver coisas que alguém com um olho comum não pode nem sequer imaginar. Além disso, os outros sentidos também são muito avançados, aparentemente não no mesmo grau que a visão, e apesar de não ser uma habilidade exclusiva, é definitivamente mais uma que eleva o nível do personagem. Visão marciana. John é tão interessante porque mesmo quando está parado, ainda está trabalhando. A visão marciana é basicamente o nome dado para sua capacidade de ver o espectro eletromagnético. Isso quer dizer que ele pode ver a tecnologia ultravioleta, infravermelha e de micro-ondas, além de raio-x. Nem sempre é prático para ele, mas é incrível saber a quantidade de coisas que seu cérebro está processando ao mesmo tempo. Telepatia e telecinese. Então, aqui no vídeo já deixei bem claro que se quisesse depender apenas das suas capacidades físicas, ele já faria bonito. Mas além de tudo isso, ainda é um dos maiores telepatas e telecinéticos dos quadrinhos, uma verdadeira área de especialização marciana. John se mostra capaz de hipnose e telepatia em graus altíssimos, podendo ampliar ainda mais essas habilidades e implantar ilusões elaboradas na mente das pessoas. É uma maneira muito completa de mexer com a mente dos inimigos. A maioria dos marcianos nem chegam a se comunicar verbalmente, o que significa que a telepatia é ensinada em uma idade incrivelmente jovem e que na fase adulta já está muito refinada. Ao longo dos anos, os marcianos causaram danos psicológicos e dramáticos aos oponentes, chegando ao ponto de deixá-los em estado vegetativo. É de fato uma característica muito poderosa desses seres, mas também pode ser usada de maneira positiva para fazer o bem, como rastreamento, terapias e devolver a saúde mental de alguém. Fator de cura. Esse é de fato um dos poderes mais cobiçados, tanto que na Marvel, por exemplo, Wolverine é um dos personagens que mais tem conteúdo a respeito do assunto, tanto que já foi perseguido e fizeram altos experimentos, mas além dele existem muitos heróis e vilões que às vezes foram modificados para ter uma regeneração mais potente. Bom, o Caçador de Marte geralmente é tão eficiente em batalha, unindo todo esse leque enorme de poderes, que dificilmente chega ao ponto de precisar se curar, mas se for necessário, vai usar sua habilidade para se livrar dos mais terríveis ferimentos, como por exemplo, quando do corpo inteiro sobrou apenas a mão, e ele conseguiu se regenerar completamente apenas dessa parte do corpo. Mudança de forma e tamanho. Um dos poderes que eu reparo que vocês mais gostam nos personagens é esse aqui. John é mestre em assumir outras formas, ainda mais porque ele vive em um universo com tanta diversidade e situações que vira e mexe pedem algum tipo de improviso. É uma das características que sempre chamou atenção. Já com relação à sua mudança de tamanho, o caçador é capaz de encolher e crescer por puro capricho. Essas habilidades se resumem inteiramente à natureza versátil da biologia marciana. E para terminar, temos a biologia aprimorada. Com o controle extremo em seu corpo e como tudo nele é organizado, John mostrou diversas vezes que está preparado para qualquer ambiente, sendo incrivelmente útil em viagens pela galáxia e planetas desconhecidos, podendo acessar lugares que a maioria simplesmente não pode, ao menos sem um equipamento específico. John pode modificar seus órgãos da maneira que achar melhor para o momento, como por exemplo, mudar sua capacidade pulmonar e aprimorar sua respiração para uma melhor adaptação. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? O que acharam dos poderes incríveis do Caçador de Marte? É um dos heróis que vocês mais estavam me pedindo, e como tô sempre anotando as sugestões, espero não deixar passar nada. Então podem comentar aí que é muito importante, assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que vocês querem aqui no canal. E não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e compartilhar o vídeo, porque ajuda muito no crescimento. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo nome em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!